Hoje a gente vai dar uma olhada numa distribuição um pouco mais antiga, ela é de 2013, mas que pode ser que instigue você a fazer alguma coisa ou buscar novas distribuições, quem sabe. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking, e hoje no Sistema para Hackers a gente vai dar uma olhada no BugTrack 2. Essa aqui é uma distribuição já um pouco antiga, você vai poder visualizar isso até mesmo pelas características de design dela, mas é uma distribuição que está na nossa lista de 11 sistemas operacionais para hackers que a gente fez num vídeo há muito tempo atrás aqui no canal. Vamos lá, essa distribuição ela tem origem na Espanha, e ela já está desativada há algum tempo. Essa versão é a última versão de abril de 2013, então com certeza ela tem diversas ferramentas que já são obsoletas, que já não funcionam da mesma forma, mas da mesma maneira a gente vai trazer ela aqui porque tem muita gente querendo utilizar a distribuição antiga, e a gente vai falar disso mais para frente no próximo vídeo aqui do Sistema para Hackers. Mas vamos focar nela aqui. Essa versão que eu baixei é uma XFCE e ela tem como padrão rodar em live. Tá? O BugTrack 2 ele roda em live primeiramente, e para você fazer a instalação você precisa clicar no instalador que fica dentro dessa versão live. Eu tentei fazer essa instalação através desse script, desse software que fica ali dentro da versão live. Até acredito que tenha conseguido finalizar todos os passos, mas acabou não dando certo. Eu não sei se era por causa da VM ou por causa da instalação incorreta. Eu achei esse instalador extremamente confuso, ele não passa as informações com certeza, ele não tem uma linha contínua de instalação. Quando você termina o particionamento, ele não diz o que você tem que fazer, para onde que você tem que seguir, e isso acaba transformando o BugTrack 2 realmente num sistema que você pode utilizar em live, mas na hora de instalar pode ser que você quebre um pouco a cabeça. Lembrando que eu coloquei, é claro, numa VM, numa máquina virtual, e também pode ter sido por isso que tenha dado problema. Essa versão do BugTrack 2 ela foi baseada no Debian, OpenSUSE e Ubuntu, e como eu disse, eu estou usando um XFCE, e essa é uma distribuição que ela é voltada e focada para segurança e teste de penetração, né, o pen test. Então basicamente essa versão live ela possui um usuário e senha, que é BugTrack, e a senha 123456, eles não seguiram o padrão root ou root-tor, eles usaram o padrão próprio deles, e isso acabou complicando um pouquinho na hora de fazer o login, o primeiro login. Mas vamos lá. A ferramenta, o sistema em si, a distribuição em si, ela tem uma característica muito simples na questão do design, até um pouco antigo e já meio batido, como a gente pôde ver comparando ela e comparando com Parrot ou com Kali, que a gente analisou também aqui no Sistema para Hackers, é possível ver esse design mais antigo, essa característica realmente mais antiga lá de 2000 e tantos, mas continua ainda sendo uma distribuição bonita, muito mais bonita do que o NST que a gente viu, que é uma desgraça total. É legal, é uma distribuição interessante, ela é também poluída como o Kali ou como o Parrot, tem muita ferramenta, mas é como a gente já disse nos vídeos anteriores, caso você queira uma distribuição limpa e somente com as ferramentas que você utilize, você baixa uma distribuição realmente clean, sem ferramenta nenhuma, e instala ferramenta por ferramenta, que é a forma mais correta. E lembrando também que esse vídeo, esse quadro aqui no canal, ele não tem o intuito de te ensinar a mexer ou instalar essa distribuição, mas sim fazer um overview, fazer uma visualização rápida dessa distribuição para ver se você se interessa. Beleza? Então vamos tocar. As ferramentas que estão dentro do BugTrack são muito interessantes, inclusive eu acho que a organização do BugTrack na questão de categorização de ferramenta é muito melhor do que o do Kali, por exemplo. Você pode ver que é tudo muito bem categorizado, inclusive tem uma das abas aqui que ele categoriza por protocolo, ele categoriza SSH, UDP, TCP, ele categoriza FTP e etc. Então é tudo muito bem categorizado para que você não tenha dificuldade alguma em achar o software ideal para aquilo que você quer explorar. E também muito interessante aqui do BugTrack é que eu pude ver que ele tem uma aba de Trojan, onde ele tem realmente alguns Trojans que eram utilizados mais antigamente, como por exemplo o JHat ou o Python Hat, que é o Remote Access Trojan, né? Que é aquele Trojan que você desenvolve geralmente numa interface gráfica e distribui ele através de ponto executável nas redes sociais, em fóruns,
para envio direto para amigos e alvos, enfim, esse tipo de Trojan que ele é simples de se fazer o gerenciamento, mas ele é muito perigoso. Não é aquele Trojan que você precisa codar, desenvolver na mão mesmo o código linha por linha, e sim uma interface gráfica, inclusive muito amigável, como por exemplo o NJHat. Então ele tem essa aba de Trojans já dentro do BugTrack 2. Eu acredito que esses Trojans já estejam extremamente defasados, pelo menos nas versões que está, né, no BugTrack. Então talvez as novas versões ainda estejam competitivas para o uso de Lammers, que geralmente é quem usa esse tipo de Trojan, são Lammers. Então ele tem ali uma categoria específica para Trojan. Eu achei isso bem diferente do que as outras distribuições geralmente trazem como padrão. E o BugTrack ele também possui ferramentas desenvolvidas pela própria equipe, pelo próprio BugTrack Team. Então ele tem algumas ferramentas que são desenvolvidas por essa equipe. Também como ele tem algumas ferramentas gráficas que não tem no Kali, por exemplo. Algumas ferramentas que no Kali só tem linha de comando, e aqui no BugTrack ele traz uma ferramenta também com a interface gráfica, tá? com GUI. Isso é muito interessante para algumas pessoas. Eu particularmente prefiro utilizar a interface gráfica do que linha de comando. Contudo, a gente tem que saber os dois. Então é claro que é muito mais rápido uma ferramenta por interface gráfica. Ela funciona de forma mais veloz, ela funciona de forma mais rápida, evidentemente. Mas ele também traz no seu escopo as ferramentas mais tradicionais, tá? Ele também tem as tradicionais. Também tem a parte de Brute Force offline e online. Então as ferramentas tradicionais que a gente já está acostumado a usar, ele tem no seu escopo de ferramentas de forma bem tranquila. Ele traz bastante coisa. Só que é claro que todas essas ferramentas que estão nesse escopo, elas acabam sendo mais desatualizadas, já que é um sistema que está desde 2013 sem atualização. Como ele puxa de diversos mirrors, ele pode atualizar essas ferramentas com tranquilidade. Então você ainda pode usar o BugTrack, apesar de não ser aconselhado pela questão da sua antiguidade, do seu tempo de atualização. O kernel já está desatualizado, o núcleo dele, enfim, já não é o mesmo, então acaba sendo um pouco problemático até você usar esse tipo de ferramenta. Quanto às ferramentas que eu disse lá, que a gente tem interface gráfica, uma delas é o SET, que é o Social Engineer Toolkit, né, o kit de engenharia social. Ele tem a versão gráfica aqui no BugTrack, e como padrão ele não tem essa versão gráfica lá no Kali Linux. Então é tudo por linha de comando, por exemplo. O BugTrack, como eu disse, ele já está um pouco antigo, inclusive o site oficial do sistema, o site oficial da distribuição não está mais ativo, que é o bugtrack-team.com. Ele já está offline, a gente não consegue mais contato com a distribuição oficial, com quem realmente desenvolveu esse software para tirar alguma dúvida ou para sugerir alguma melhoria. Apesar dele ter uma gama de ferramentas excepcional, é notável, é importante que a gente pontue que ele não é tão aconselhável a ser utilizado para fins profissionais. Para fins acadêmicos é muito interessante que você baixe e use ele, ou pelo menos veja as ferramentas que estão no escopo do BugTrack e pesquise elas para ver se ela pode atender alguma demanda sua hoje em dia. Lembrando que também as ferramentas que estão hoje no BugTrack pode ser que não tenham mais atualizações e pararam no tempo, assim como a distribuição. Então você vai acabar não conseguindo utilizar essa ferramenta com clareza, já que de 2013 para cá foram 7 anos e muita mudança na tecnologia, principalmente quando a gente fala de exploração de falhas, de pentest, de scan e etc. Então isso é uma coisa que muda muito rápido, e 7 anos é o tempo suficiente para que essas ferramentas que estão no BugTrack não façam mais nenhum tipo de efeito. Inclusive uma das ferramentas que de vez em quando a gente usa, que é o Joomla Scan. Na versão que ele está no BugTrack, o nome dele é Joomla Scan por completo, não é mais a abreviatura que é usada hoje. Então já é uma ferramenta que está bem defasada, bem antiga, e se for fazer algum scanner com ela num site Joomla, você não consegue obter nenhuma informação, assim também como nos sites WordPress, por exemplo. Mas bem, essa foi a análise básica sobre o BugTrack 2. Como eu disse, ele tem muita ferramenta, ele ainda é poluído como Kali, mas ele tem uma categorização muito boa e ferramentas que não são padrões, que a gente não vê nas distribuições mais famosas e usadas hoje. Contudo, ele também existe, é claro, as suas ferramentas
prioritárias, as suas ferramentas proprietárias, né, que foram desenvolvidas pelo BookTrack Team. Apesar do seu tempo de vida, o design continua sendo agradável e utilizável, mas, reforçando, não recomendo. Basicamente é isso, esse foi o BookTrack 2. No próximo vídeo aqui do Sistema para Hackers a gente vai falar de algumas distribuições, alguns sistemas que foram descontinuados e etc. E que, se você quer utilizar, não é tão recomendado assim. Então a gente vai trazer aí uma lista com 2 ou 3 distribuições que não são mais interessantes que você use, inclusive que é muito difícil de fazer o download da ISO, o download da imagem, o download dessa distribuição por conta da inatividade do site ou da indisponibilidade do download dessas informações. Então basicamente é isso, muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente, que a gente sempre lê os comentários, e também compartilhe, é claro, com quem se interessa por esse tipo de conteúdo e quem gostaria de fazer o download do BookTrack 2. Acredito que esse vídeo pode ser muito interessante. Muito obrigado e até logo!